pretérito mais que perfeito. Então esse será o tema do vídeo de hoje. O que é que isso significa? De acordo com o livro texto que eu estou utilizando, é este aqui, ó, indico esse livro inclusive se você quer entender um pouco sobre língua portuguesa do ponto de vista da morfologia, ou seja, da estrutura das palavras. Então, o pretérito mais que perfeito, afinal de contas, ele é um tempo verbal, né? Então existem desinências na língua portuguesa, né, desinências verbais, e essas desinências verbais elas se comportam de duas maneiras. Existem dois tipos de desinências verbais, as que exprimem modo e tempo, modo temporal, e as que indicam número pessoa, número pessoais. No caso, as que exprimem modo e tempo, aqui é que entra o pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque pretérito mais que perfeito, ou seja, passado mais que perfeito, ele expressa o quê? Ele expressa o tempo verbal. Enquanto que no vídeo de hoje eu estou tratando especificamente sobre o pretérito mais que perfeito, mas também do modo indicativo, ou seja, esse modo indica algo real no mundo que está acontecendo, neste caso, pretérito mais que perfeito, ou seja, no passado. Agora, por que ele se chama mais que perfeito? Porque nos vídeos passados eu já tratei sobre pretérito perfeito, que é uma ação no passado, que já foi finalizada, e o pretérito imperfeito é aquela que ainda não foi finalizada. Agora, o pretérito mais que perfeito quer dizer que é uma ação no passado, que já foi finalizada, e que é anterior àquela que já foi finalizada, ou seja, é uma ação ainda mais passada. É por isso que se chama, é até estranho de dizer isso, né? Mas é como se fosse um passado ainda mais perfeito, ou seja, anterior àquela atividade ou àquela ação passada. É basicamente isso que significa pretérito mais que perfeito. O livro que eu estou utilizando, ele não traz exemplos, ele só traz a própria desinência em si. E, aliás, o que é uma desinência, né? A desinência, na língua portuguesa, são morfemas. E o que são morfemas? São as menores unidades da língua com significado. Então, nesse caso, as desinências, elas são morfemas que sempre aparecem em finais de palavras variáveis. Então, os verbos são exemplos disso, né? Porque essas desinências verbais sempre vão ocorrer no final de um verbo, no final dessa palavra, de palavras variáveis, né? Então, os verbos, a classe de palavras verbos, elas são palavras variáveis. E aí as desinências podem ser desinências de gênero, como já tratei, né? A, o, mesa, garoto, garota, ou as desinências de número, né? Mesas, mesa, e as desinências verbais, como eu já expliquei no início do vídeo. Então, deixa eu dar uma olhada, fora o livro que eu estou utilizando, que ele traz pouca informação, ele nos diz que a desinência, nesse caso, que marca o pretérito mais que perfeito, se for átono, então é marcado pelo morfema ra. Ou seja, ele está no final da palavra, mas depois dele ainda pode ocorrer alguma coisa, e é basicamente isso. Agora, a variação pode ser... Fora isso, também dei uma pesquisada fora, externamente ao livro, e aqui nós temos o seguinte, que o pretérito mais que perfeito, ação concluída antes de outra ação passada, como eu já disse, né? E aí eu só quero trazer um exemplo. Pretérito mais que perfeito, deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui, porque o livro não tem, né? Ó, no português falado, usamos o pretérito mais que perfeito composto, por exemplo. Tinha amado, havia partido. Significa que a ação foi ainda mais passada, ou seja, uma ação que estava concluída antes de outra ação passada, beleza? Olha só, quando cheguei, eu já fizera o meu trabalho. Quando cheguei, eu já fizera, era o meu trabalho. É por isso, inclusive, que no livro ele nos diz que o morfema aqui é urá, né? Fizera o meu trabalho. Fizera, ação terminada antes de outra ação também no passado. Bom, é basicamente isso, só recapitulando, né? Então, o pretérito significa passado, agora o pretérito perfeito, ação concluída, o pretérito imperfeito é ação ainda no passado, mas não concluída, e o pretérito mais que perfeito é ação concluída, mas antes de outra ação passada, ou seja, antes mesmo do pretérito perfeito, como se fosse isso, né? Fico por aqui, até o próximo vídeo, onde eu tratarei sobre futuro do presente. É isso? Isso mesmo. Valeu!